A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje o texto que será compartilhado com meus irmãos está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O tema que nós temos hoje desta reflexão diz assim: transformação e sabedoria para viver na vontade de Deus. Mais uma vez, transformação e sabedoria para viver na vontade de Deus. Amém? Amados, esse tema, ele resume a essência do sermão, que fala sobre a importância de buscar transformação interna e discernimento. Quando nas Escrituras fala em discernimento, está se referindo sobre a vontade de Deus em cada situação. Amém? Para saber o que mudar e o que aceitar, né? É isso que é o discernimento. Ele reflete, no caso, o sermão, ele reflete tanto a parte prática de não se conformar com o mundo, quanto a necessidade de buscar sabedoria de Deus para agir com um propósito, né? Propósito de Deus, no caso. Ok? O apóstolo Paulo, meu querido, ele encoraja, né, os irmãos, os crentes a não se conformarem com os padrões do mundo. Quando eu falo com os padrões do mundo daquela época, as coisas hoje não são diferentes ainda, nós vivemos no mesmo mundo que eles viviam, né? O mesmo universo, o mesmo espaço, né? Mas, em vez disso, a permitir que Deus transforme suas mentes para que possam discernir e viver conforme a vontade dele, que seria a vontade de Deus. Esse versículo, ele nos orienta a questionar a aceitação passiva das coisas, nos motivando a buscar mudança inspirada por Deus. Amém? A carta aos Romanos, ela é uma exposição doutrinária, né? O que seria doutrinária de ensino, né? De ensinamento, e prática também de Paulo sobre a fé cristã. O capítulo 12, praticamente, Paulo passa das doutrinas sobre a salvação para conselhos práticos, né? Sobre como viver em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, é como se ele saísse de dentro da palavra, né? Da doutrina, do ensinamento, e fosse para a prática, entendeu? Ele chama os crentes, Paulo chama os crentes a uma transformação espiritual e também mental, né? Que é essencial para resistir às pressões mundanas e viver em sintonia com
com a verdade divina, né? É muito importante cada um de nós buscar, né, a transformação interna, entende? Todos nós enfrentamos situações em que precisamos decidir, né? Tem hora que precisamos decidir entre aceitar algo ou lutar por mudança, né? Ou seja, quando eu falo aceitar, é você viver de uma forma passiva, né? Uma forma passiva. Ou buscar uma mudança, né? Na nossa vida cristã, essa escolha, ela se torna ainda mais significativa quando estamos diante de coisas que contradizem nossos valores ou, né, ferem a nossa fé. Contradizem que eu digo para vocês, que não está de acordo, né? Não está de acordo. E nesse momento nós devemos fazer o quê? Devemos pedir a Deus sabedoria para saber, né, o que podemos e devemos fazer para entender o que é melhor aceitar, né? Aceitar e que todo mundo fique em paz. Hoje nós vamos refletir sobre como nossa fé pode nos guiar, né? Identificar esses momentos e agir com discernimento, né? É importante a nossa fé, justamente para a gente. A fé, ela funciona como se fosse um guia, entendeu? Paulo nos traz uma lição muito importante sobre isso. Por exemplo, discernir com sabedoria o que pode ser mudado, né? Discernir com sabedoria o que pode ser mudado. Paulo, ele nos lembra em Romanos 12:2, que nós acabamos de ler, que não devemos nos conformar com o mundo, né? Mas buscar transformação, né? Devemos sempre perguntar, é bom perguntar, né? Isso que estou enfrentando está de acordo com a vontade de Deus, né? Você vê que existe um cenário, existe um ambiente, e é muito bom que você faça essa pergunta. Se o que está acontecendo está de acordo com a vontade de Deus. Nem todas as circunstâncias ou comportamento ao nosso redor devem ser aceitos passivamente, né? Nós precisamos identificar se a situação exige ação, né? Quando eu falo ação, é você agir, né? Se for o caso, né? Fazer nossa parte em busca da mudança, entende? É bom a gente perguntar para si mesmo, né? Será que essa situação que está acontecendo honra a Deus e os princípios que Ele nos ensinou? É bom sempre fazer essa pergunta. Se o que está acontecendo, se essa situação, né, se Deus se agrada, né, com essa situação. Quando nós reconhecemos algo que é contrário à vontade de Deus, à vontade divina, não devemos hesitar,
em agir, ou seja, ficar paralisado, né? Agir, quando eu falo em agir na mudança, para que haja uma transformação, para que haja uma mudança, né? E que essa mudança, ela pode ser que esteja ao nosso alcance ou não, né? Outra coisa que Paulo nos ensina nessa reflexão: aceitar com paz o que não pode ser mudado, né? Muita coisa não tem como mudar mais, né? Aceitar com paz o que não pode ser mudado. Algumas coisas, meu querido, não estão em nossas mãos para mudar, né? Você vai perceber que tem coisas que fogem do teu controle. Você vai perceber que tem momento que você não tem como agir, né? Por exemplo, as provações e dificuldades que Deus permite, né? Que Deus permite em nossa vida para nos moldar. Sempre vai ser para nos moldar, certo? Deus ele envia provações, mas ele conhece muito bem o limite de cada um. Entendeu? O nosso limite, em vez de nos revoltarmos, somos chamados a confiar e descansar, sabendo que Deus trabalha em tudo para o nosso bem. Entende? Em vez de nós se revoltar, né? Nós somos chamados a confiar e descansar, sabendo que Deus trabalha em tudo para o nosso bem. Romanos 8, 28, capítulo 8, 28 fala sobre isso, né? Aceitar a sabedoria de Deus em nossas vidas significa confiar que Ele tem o controle mesmo nas dificuldades. A pergunta e o que fazer, né? E o que fazer? O que fazer para aceitar e o que fazer para que as coisas fiquem em paz? Busque em oração, né? Buscar em oração para aceitar aquilo que você não pode mudar. Peça a Deus, né, que o ajude a lidar com essas situações com fé, crendo que Ele está no controle. Só Deus pode mudar a situação, né? Muitas vezes, quando você toma suas atitudes, nós tomamos atitude errada, né? Terceiro ensinamento que Paulo traz nesse versículo diz assim: transformação interna para uma vida de propósito, né? Transformação interna para uma vida de propósito. Quando eu falo interna, é dentro de nós, né? A transformação que Paulo menciona em Romanos 12, versículo 2, começa dentro de nós. À medida que nós somos moldados pelo Espírito Santo, nos tornamos mais conscientes do que é certo aos olhos de Deus. Muitas vezes nós olhamos com nossos olhos. E para que as coisas venham a acontecer de uma forma correta, é preciso que a gente venha ter uma visão divina,
né? É importante quando a gente sente aquele impulso, né? Impulso de mudanças, né? Para buscar mudança, na verdade, que estão de acordo com o seu propósito, entendeu? Mudamos o que podemos. Mudamos o que podemos. Não para a nossa própria glória, mas para que o nome de Deus seja honrado, né? E como fazer isso? Abra o seu coração para a obra transformadora do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode transformar nós, o nosso interior, né? Então é necessário que a gente venha abrir o nosso coração para que ele revele, né? Para que Deus revele o propósito de Deus em todas as áreas da nossa vida. Deixe que ele te dê força, né? Dê força, te dê coragem para mudar o que você não pode aceitar. E paz, né? Para aceitar o que você não pode mudar. Isso é muito importante. Só Deus pode nos dar força para que haja uma mudança, né? Naquilo que nós não podemos aceitar, através do Espírito Santo. E a paz, né? Que é tão importante para aceitar, né? O que a gente não pode mudar, entendeu? Então o Espírito Santo, ele traz o quê? Ele traz mudança e traz a paz, que tanto nós precisamos. Amados, vamos refletir um pouquinho. Viver sem conformidade com o mundo e com o coração renovado por Deus nos leva a uma vida plena, né? Onde nós somos vencidos pelas circunstâncias. Isso faz uma grande diferença, mas sim guiado por um propósito divino, né? Nós não podemos viver de uma forma aceitável, né? Aceitar. Quando eu falo viver sem conformidade, é porque você está aceitando, né? E isso não é bom. Quando aceitamos tudo sem discernimento, podemos acabar comprometendo nossa fé e os nossos princípios. Essa aceitação, ela é muito perigosa para o cristão, né? Mas quando buscamos a transformação do nosso entendimento, Deus ele nos mostra o que precisa ser mudado e o que deve ser aceito em paz. Na verdade, a paz tem que estar em tudo, sempre, né? Mesmo você não aceitando, mesmo você aceitando, mas a paz ela tem que prevalecer, né? Não aceite as coisas que não possam mudar, né? Mas mude as coisas que não possa aceitar. Vamos repetir? Não aceite as coisas que não possa mudar, mas mude as coisas que não possa aceitar. Meu querido, essa frase ela resume a oração de um cristão maduro, né?
Como é que você não vai aceitar? Você não vai aceitar sendo agressivo, né? Discutindo com a situação. Você tem que procurar através da oração. Um cristão maduro, ele não aceita. Mas como mudar isso aí? Só o Espírito Santo pode mudar. Só através de uma oração pode haver uma mudança, né? Então a busca pela sabedoria divina que vai guiar cada escolha, cada situação, né? Que possamos clamar a Deus, né, diariamente, para que Ele nos conceda essa sabedoria e esse discernimento. Que nossa vida seja um reflexo de uma boa, agradável e perfeita vontade. Esse é o desejo de todo cristão. E que possamos viver em paz com aquilo que não podemos mudar, né? Enquanto lutamos pela mudança nas áreas em que podemos fazer diferença, faça isso, mas para a glória de Deus. Amém? Meus queridos irmãos, eu aqui encerro essa pequena reflexão. Eu creio que deu para entender, né, a respeito da importância de buscar a transformação interna, né? Deu para entender o que muda e como aceitar isso, né? Também é importante a gente entender sobre esse tema, que é justamente a essência da palavra, que é a transformação e sabedoria para viver na vontade de Deus. Eu agradeço essa grande oportunidade, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.